Bom, nessa aula a gente vai ver algumas aplicações, né, dessa tecnologia do DNA recombinante que a gente viu na aula passada, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a tecnologia do DNA recombinante são manipulações, né, efetuadas em ambiente laboratorial com o objetivo de obtenção de moléculas de DNA, tá? Então, o objetivo geral é você obter fragmentos do DNA ou para a produção de uma proteína específica, um hormônio específico, ou para criar organismos geneticamente modificados. A manipulação genética, ela compreende 4 etapas, né? Primeiro, a fase de identificação do fragmento de DNA, ou seja, eu tenho que saber qual é o gene-alvo, qual é o gene que determina aquela característica. E para muitos genes humanos, a gente ainda não tem essa informação, tá? Então, a gente precisa primeiro saber identificar aquele DNA que vai ser clonado. Segundo, isolar esse gene, tá? Por diversas técnicas que a gente tem aí. A introdução desse gene na célula hospedeira e a seleção de células que estão, então, portadoras dessa molécula de DNA desejada. Então, são 4 etapas. Para que isso ocorra, várias técnicas são empregadas. Então, assim, ó, por exemplo, se eu reconheço um gene-alvo, né, por exemplo, o gene da insulina, que é o que eu falei para vocês, para eu adicionar esse gene num plasmídio e o plasmídio na bactéria, e a bactéria que vai fazer a clonagem dessa insulina e produzir insulina para mim, eu preciso, então, cortar esse gene da insulina com a mesma enzima de restrição que eu vou cortar o plasmídio. Aí eu adiciono na região específica do plasmídio, a DNA ligase faz a gentileza aí de colar um fragmento no outro, e aí agora eu tenho um plasmídio recombinante, da onde vão sair, né, as características que eu tenho aí por interesse, tá? A técnica da PCR. Gente, PCR, ela é utilizada para tudo que a gente quer identificar de material genético, tá? Então, assim, para eu saber realmente se o indivíduo tem uma mutação, se tem uma alteração genética, a gente usa a técnica da PCR. Se a gente quiser amplificar para determinar qual que é o gene de relevância para aquela característica, utilizo a técnica da PCR. Então, são todos, né, tudo gira em torno dessa técnica. Se trata de uma técnica capaz de ampliar o DNA de uma forma laboratorial, tá? Então, a partir de coisas que a gente coloca ali para a realização da PCR, eu tenho a amplificação desse material. Por quê? Porque na hora da leitura do sequenciador, por exemplo, quanto mais fragmentos daquele pedaço do DNA eu tenha, maior a chance dele captar a informação correta, entendeu? Então ele tem vários fragmentos para tirar a prova real que realmente aquela mutação é uma mutação real e não é um erro de leitura, tá? A técnica da PCR, ou reação da cadeia da polimerase, ela é capaz de produzir em poucas horas milhões de cópias de determinada sequência, até mesmo quando a mistura inicial contém apenas uma sequência alvo original. Essa técnica em si, dependendo do tipo, porque assim, a PCR não é uma coisa só, né? Eu tenho várias fases dela e eu posso alterar essas fases. E normalmente ela demora por volta de 3 horas e ela produz uma quantidade bem grande de fragmentos de DNA. Para realizar a técnica, a gente precisa dar à reação o que na célula ela teria para amplificar o DNA. O que eu uso para duplicar um DNA? Bom, eu uso nucleotídeos, então eu vou ter que adicionar DNTPs, que a gente chama, né? Que são os nucleotídeos exógenos nessa reação. Eu vou ter que adicionar a DNA polimerase, que a gente chama de TAC polimerase, porque é uma polimerase que, quando submetida a altas temperaturas, ela não desnatura, tá? Então é uma enzima específica. Uma solução tampão para nivelar a reação, né? Pra gente não ter problemas de alteração de pH. E o primer, tá? Que são pequenas sequências que é como se fossem iniciadores. O primer, ele se liga ao DNA e a polimerase consegue duplicar aquela região, tá? E aí, como etapas do processo, a gente tem a desnaturação, que é a abertura da fita, o anelamento dos primers, a extensão, ou seja, a produção da dupla fita, e aí, de novo, aí vou ter que sofrer uma nova etapa de desnaturação, uma nova etapa de anelamento, uma nova etapa de extensão, uma nova etapa de desnaturação, anelamento, e ela fica fazendo isso várias vezes. A quantidade de vezes que ela vai fazer é a quantidade que você determina na máquina, tá? Então, é uma coisa meio específica para cada reação. Depois que você fez isso, você precisa ver se esse fragmento ele foi amplificado, ou seja, se realmente eu gerei várias cópias daquele DNA. E para isso,
a gente utiliza a técnica da eletroforese, tá? Ela é muito simples, é feito um gelzinho que a gente chama de gelzinho de agarose, é tipo uma gelatina que você coloca e insere como se fosse um pente. Chama pente também, mas é tipo pente de cabelo. Tem vários dentinhos, né? Você insere lá e o gelzinho vai ficar com buraquinhos, tá? Que são esses buraquinhos aqui. Aí você vai adicionar uma outra solução tampão para também nivelar o pH. Adiciona o DNA de cada um dos pacientes nesses pocinhos. Um DNA de amostra, ou seja, um DNA que você sabe que tá amplificado, enfim, que tá tudo certinho com ele. E aí você coloca, passa uma corrente elétrica sobre esse gel, tá? O DNA, ele tem carga negativa, então você coloca ele no polo negativo, ele vai em direção ao polo positivo, ele é atraído para o polo positivo. Se amplificou, né, se você conseguiu produzir as cópias suficientes, você vai ver várias marcações aqui nesse gel, que é colocado sobre uma luz UV e você consegue ver, tá? Porque junto com esse gel, junto com esse DNA, na verdade, e esse gel, você adiciona um pigmento fluorescente que vai se ligar ao DNA e aí ele mostra para você se amplificou. Esses das extremidades, normalmente, são esses DNAs de amostra. Tem vários fragmentos de diversos tamanhos, né? E quando você coloca o seu, se o seu para em uma determinada banda, que a gente chama, é que tem o mesmo tamanho que o outro lateral. Por quê, gente? Quando o DNA é feito a cópia, ele não faz várias cópias do mesmo tamanho, ele faz cópias de tamanhos diferentes. E aí o que acontece? Aquelas cópias mais pesadas, elas vão ficar mais no começo, as mais leves vão ficar mais pro meio, as mais leves ainda mais pro final. Então ele vai correndo, né? A gente chama corrida do DNA, né? Ele vai correndo e conforme ele vai parando, ele vai formando as bandas, tá? E aí a gente consegue comparar, saber se amplificou, enfim. Essa técnica aqui é pra gente saber se amplificou e é utilizada também na técnica de fingerprinting, que eu já vou falar sobre ela. Então, assim, ó, a técnica se baseia em que toda molécula de DNA ou RNA apresenta carga negativa devido ao agrupamento fosfato. Então, o que a gente faz? Como eu falei, a gente tem um molde de agarose, a gente coloca o pentinho e vai formar os cubinhos, certo? As bandinhas, né? Aí você vai com todo o cuidado do mundo, porque o gel ele é transparente e a banda é transparente, então você tem que ter uma visão muito boa e uma mão muito firme, né? Que senão você fura o gel, se furar o gel, perdeu, já era, tem que fazer outro. E aí você adiciona DNA, né, nessas bandinhas, aí você liga na tomada mesmo, a cuba de eletroforese, e aí o DNA vai caminhar da parte negativa para a parte positiva. Se você colocar na parte positiva, aí já era, né? Ele não vai caminhar porque ele vai ficar atraído para aquela parte e não vai... Não é que não amplificou, é que você colocou no lugar errado. Então a migração do DNA vai ocorrer da parte negativa, da parte positiva em direção à parte negativa, tá? Não, gente, da parte negativa em direção à parte positiva. Ô, cabeçuda. Bom, e aí eu tenho os fragmentos, né? Então esse é meu DNA marcador, por exemplo. E aí eu sei que todos esses meus amplificaram, menos esse aqui. Então, por exemplo, se eu sei que esse paciente nem saiu do pocinho, né? Significa que não amplificou, significa que tem pouco material genético aí, significa que eu vou ter que refazer isso aí, tá? Então é mais ou menos assim que a gente consegue verificar, tá? Bom, antes da gente continuar, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.